Capítulo 211 O governante dos demônios o mundo estremeceu quando uma força poderosa encheu os arredores, mostrando a chegada de um evento grandioso. O interminável canal de luz branca que Noah estava facilitando estabilizou-se gradualmente quando uma explosão de cores irrompeu do resplandecente núcleo planetário do mundo demoníaco. Uma voz chocada irrompeu logo em seguida, quando o núcleo sentiu as mudanças e a nova conexão que acabara de ser estabelecida com ele. Vocês, seus bastardos malucos! Um tremendo choque foi toda a vontade do mundo demoníaco sentida ao perceber plenamente o que essa conexão significava. Sentia a conexão com dois mundos distantes, mas ainda mais a conexão com o ser que o ameaçava. Ao longo das vastas distâncias do universo, o mundo natal de Noah e o mundo das bestas estavam passando por mais uma mudança à medida que a quantidade abundante de essência do mundo muito maior começou a fluir em direção a eles. A densidade da essência na atmosfera começou a aumentar rapidamente à medida que qualquer ser que pudesse sentir a energia sentiu as condições ao seu redor melhorarem significativamente. O mundo demoníaco parou de tremer e se estabilizou quando algumas mudanças ocorreram nele também, elas simplesmente não eram perceptíveis para o público em geral. Você está apostando a vida de bilhões de criaturas nos ombros de um ser. Não, mesmo antes disso, como você foi capaz de alcançar um feito tão destruidor de regras? Um bombardeio de perguntas foi tudo o que saiu da vontade do mundo demoníaco, à medida que ganhava uma compreensão do que havia ocorrido. Um sentimento de traição surgiu ao perceber que o ser à sua frente, Noah, não era capaz de devorar nada neste nível com o poder que detinha atualmente. A conexão que foi estabelecida também não era aquela em que mantinha as rédeas do controle, embora o núcleo do mundo demoníaco contivesse muito mais reservas de essência que combinassem com o grande mundo. Como aquele sob ameaça que não resistiu ao estabelecimento da conexão, estava na verdade em uma posição inferior, mesmo sendo mais poderoso do que os dois mundos aos quais estava conectado. Foi enganado e agora está conectado a um bando de entidades malucas que realmente assumiram riscos tão malucos. Estamos todos unidos agora, e estou realmente curioso sobre a habilidade que você criou para os governantes que lhes permitiu escapar da morte verdadeira pelos meios normais, para que a questão de bilhões de vidas não pesasse muito sobre mim. Noah liberou a forma do dictatorial Kaiju Hydra, quando ele apareceu em sua forma ainda atlante com cabelos dourados brilhantes. Ele sentiu uma explosão de orgulho por ter conseguido uma conexão suave com um grande mundo, efetivamente avançando seu poder em um nível totalmente diferente. Ele estava esperançoso, mas uma parte dele sabia que talvez nem fosse uma possibilidade. Houve um período de silêncio enquanto a vontade do mundo demoníaco continuava a receber feedback de informações da nova conexão que acabava de se formar, ganhando maior compreensão e acalmando-se. Depois de passar alguns minutos absorvendo todas as novas informações, um intenso sentimento de poder e ganância lentamente começou a preencher o núcleo do mundo demoníaco quando finalmente entendeu o significado das ações que esses dois mundos haviam tomado com o ser ao qual estavam conectados. O núcleo resplandecente voltou toda a sua atenção para Noah enquanto muitos pensamentos floresciam. Com esse ser, com esse absurdo desrespeito às leis universais, haha. A euforia explodiu quando a vontade da palavra demoníaca juntou as peças e viu todas as grandes possibilidades. A euforia diminuiu lentamente ao responder à pergunta feita antes. Conceder a você algo próximo disso será quase impossível. Junto com o impulso ridículo que este ser poderia acessar, veio também a desvantagem de que a queda de qualquer um deles, mas mais especificamente do humano à sua frente, seria catastrófica para todos eles. Se fosse possível dar-lhe o privilégio que os governantes do mundo dos demônios desfrutavam. Mas, infelizmente, existiam leis que impediriam que uma situação tão ridícula nascesse. Você já conseguiu quebrar as leis universais quando estabeleceu o primeiro canal. Tentar quebrar ainda mais leis para apagar a restrição colocada após a violação da primeira lei será ainda mais difícil. Sim. O fato de a morte de Noah ter significado a morte do mundo ao qual ele estava conectado foi o enorme preço,
o enorme demérito a pagar pela criação de um canal que lhe permitiu explorar as reservas infinitas de um planeta inteiro. Essas 72 linhas que você vê são minha própria tentativa de contornar as muitas restrições universais, e muitas delas são obscuras e quebradas, pois você esteve ocupado matando os seres que criei com elas. O tom impassível ao qual Noah estava acostumado nos testamentos dos mundos surgiu quando o núcleo do mundo demoníaco reinou em suas emoções. A restrição que enfrentei foi que eu não poderia criar mais do que 72, e não poderia restabelecê-los se algum dos seres realmente enfrentasse a morte verdadeira. Então, no seu caso, também não seria possível. Mas, palavras chocantes vieram fora do núcleo agora estabilizado do mundo demoníaco enquanto continuava. Mas, se você já pode violar essas leis importantes, o que significa violar mais algumas? Os olhos de Noah brilharam quando ele pensou nessa possibilidade. Ele se deleitou com a nova realidade ao perceber que o enorme inimigo que era o mundo demoníaco havia sido colocado sob seu controle e agora estava conectado a ele como mais uma reserva infinita de mana para explorar, esta especialmente enorme, pois era uma grande reserva. Mundo. Também existia a possibilidade de ganhar o privilégio que todos os governantes tinham. Não sei quanto tempo vai demorar, pois será algo completamente diferente, com você sendo especialmente único nesse aspecto. Não tenha grandes esperanças e continue vigilante, pois sua morte agora afetaria 3 mundos. A pressão invisível que sempre pressionava tornou-se mais aparente à medida que as palavras do núcleo inimigo se transformavam em um aliado continuavam. Sobre isso, você deveria voltar e estabilizar as coisas na superfície. Aqueles, responsáveis pelos erros do passado já enfrentaram a morte verdadeira. Qualquer destruição a mais agora e você estaria na verdade reduzindo suas próprias forças que você pode usar no futuro. Um lembrete veio do mundo demoníaco enquanto Noah ainda estava saboreando as novas mudanças. Ainda outro estava ocorrendo agora, enquanto algo único estava ocorrendo com o estabelecimento bem-sucedido da conexão com o mundo demoníaco. Algo que posso fazer facilmente agora é isso, permitindo a você um nível de comando sobre os governantes restantes. Uma luz vermelha brilhante irrompeu do peito de Noah enquanto algo estava sendo gravado profundamente em sua pele. Como uma tinta envolvendo seu peito, ela se espalhou por toda parte enquanto uma tatuagem ameaçadoramente linda estava gravada em seu corpo. Oh! Quando foi concluído, uma luz vermelha pulsou quando começou a coroação de um ser que não poderia ser considerado um governante, mas que detinha o poder sobre eles. Fim do capítulo. Capítulo 212 O governante dos demônios e alguns minutos se passaram enquanto Noah saía correndo da camada mais profunda do mundo demoníaco e subia. No instante em que seu corpo saiu da terra, sua aura se espalhou enquanto retornava com algo novo. Uma sensação de grandeza que não existia antes se apresentou, especialmente para os demônios, pois eles sentiram algo que só sentiram quando olharam para Baal, e ainda assim parecia diferente. O olhar de Noah absorveu tudo o que estava acontecendo enquanto olhava para o castelo onde Agares ainda estava. O governante de segundo escalão estava olhando para ele estupidamente depois que ele se levantou, seus sentidos lhe informando muito mais qual era o significado da aura que irrompeu na frente deles. OONG. Sua ascensão aos céus foi acompanhada por um estrondo do próprio mundo enquanto a tatuagem vermelho sangue em seu peito brilhava. As forças das calamidades, dos humanos e das bestas que derrubaram os governantes visados observaram enquanto esses mesmos inimigos eram abalados enquanto olhavam para Noah. Logo, eles começaram a se ajoelhar um por um enquanto uma única mensagem mental se repetia em suas mentes. Foi uma mensagem chocante dizendo-lhes para se ajoelharem enquanto olhavam para a figura no céu. O Agares de classificação fantasma acenou com a cabeça como se finalmente entendesse e também se ajoelhou, seguido por todos os outros governantes enquanto olhavam para frente estupidamente. Cara, que porra você fez? Palavras que só poderiam ser ouvidas por Noah chegaram aos seus ouvidos quando ele encontrou a figura de Barbatos aparecendo ao longe, olhando para ele em estado de choque.
Posso me ajoelhar diante de você quando faço outras atividades, mas não gosto de receber uma mensagem mental constantemente repetida me dizendo para fazer isso agora. A necromante do caos tinha uma expressão preocupante ao encontrar uma aura familiar que ela não gostou no corpo de Noah enquanto ele flutuava e era embalado nos céus como algum ser importante. Noah viu isso e enviou um comando para a inscrição da tatuagem em seu peito quando uma mudança foi imediatamente sentida por Barbatos. A sensação de querer prestar homenagens que estava na mente de todos os outros demônios desapareceu de sua mente imediatamente. Relaxe, não pretendo colocar ninguém na coleira, principalmente alguém tão CRE, principalmente alguém como você, sei o quanto você valoriza sua liberdade. HMPH. Um grunhido foi tudo o que ele ouviu quando o necromante do caos olhou para ele com desagrado, enquanto todos os outros demônios se ajoelharam e prestaram seus respeitos a ele. Foi uma visão espetacular para qualquer um que assistisse, pois o invasor de quem deveriam ter sido rancorosos era o mesmo ser a quem prestavam homenagem agora. Sob a observação de cada um dos presentes no mundo demoníaco, um novo governante que não compartilhava o maior privilégio que outros governantes desfrutavam, mas tinha um nível de comando sobre eles, foi coroado. Os habitantes do mundo demoníaco estavam ouvindo os comandos de seu mundo e prestando homenagem ao seu novo governante. Os objetivos de Noah estavam claros em sua mente enquanto ele continuava trocando mensagens com o segundo governante classificado, Agares. Os planos para o mundo demoníaco não terminariam apenas aqui, mas ele assumiria o papel do vencedor e colheria os frutos da subjugação de um mundo e de seus habitantes. Para o mundo demoníaco, as joias de poder criadas a partir da magia do abismo eram as coisas que se tornariam um recurso importante que Noah extrairia para fortalecer os habitantes dos mundos aos quais ele estava conectado. As Power Jewels poderiam ser usadas para aprimorar as habilidades de qualquer um que as usasse, dando um aumento no poder que só aumentava quando as habilidades, corrompidas, eram posteriormente combinadas. Serviria como mais um recurso para impulsionar rapidamente a força dos seres que utilizaram o sistema único que a vontade do mundo de Noé instituiu. Isso sem mencionar os profundos tesouros que o mundo demoníaco coletou durante centenas de anos dos muitos mundos para os quais seus governantes estavam ativamente se movendo e saqueando. Os dias se passaram enquanto as mesmas coisas que ocorreram quando o mundo natal de Noah e o mundo das feras estabeleceram sua conexão estavam acontecendo mais uma vez, com a única diferença sendo uma sensação de animosidade que permanecia no ar quando se tratava do mundo demoníaco. Com Noah no lugar, nenhum ser saiu da linha, eles começaram a avançar juntos. Havia agora 3 mundos conectados a ele, e todos eles estariam se movendo em direção ao mesmo objetivo de sobrevivência daqui em diante. Ele reservou algum tempo para si mesmo enquanto verificava o mais novo saque ao derrubar o governante de classificação fantasma que possuía mais uma das habilidades dos 7 pecados capitais. A Fênix Imperial, do mundo das feras mirou e destruiu Asmodeus, que foi responsável pela destruição do reino dracônico, por sua vez ganhando uma habilidade da própria série 7 pecados capitais, obtendo o pecado da luxúria. Noah estava curioso sobre o uso contínuo dessas habilidades espetaculares enquanto observava a que ele mesmo obteve. Manipulação do orgulho. O usuário pode induzir níveis extremamente altos ou baixos de orgulho nos outros, fazendo com que percam contato com a realidade ou superestimem suas próprias habilidades. Não pode ser aplicado a si mesmo. Pride Embodiment. Ao encontrar inimigos com um nível mais alto de força, o usuário ganha o poder da própria arrogância. Este poder pode ser usado para fortalecer ataques ou defesas. O nível de aprimoramento depende do verdadeiro orgulho que está no fundo do coração do usuário, que pode ser nutrido para crescer tanto que nada pode ofuscá-lo. Lançamento do Sol. Aqueles que se atrevem a enfrentar o detentor do pecado do orgulho só podem ser punidos por uma estrela flamejante. Seus objetivos foram concluídos com o mundo demoníaco e agora ele continuaria avançando enquanto se esforçava para melhorar ainda mais sua força enquanto explorava o vasto universo que continha muitas criaturas espetaculares, tesouros e também perigos desconhecidos.
Ele manteve um certo nível de confiança enquanto continuava a ganhar força e ao mesmo tempo aprende a ser ainda mais cuidadoso. Seu olhar já estava voltado para o mundo do cultivo enquanto ele ponderava a melhor maneira de começar sua aventura ali. O que o esperava neste mundo primordial repleto de seres poderosos e maravilhas desconhecidas. Fim do capítulo. Capítulo 213 Movimentos no escuro. Na vasta extensão do espaço, havia uma certa estrela que era distintamente única das muitas estrelas da galáxia. Tinha um leve brilho dourado enquanto permanecia estável no espaço, mas não era isso que chamava mais atenção. O que mais chamaria a atenção seriam as muitas auras enlouquecedoramente poderosas que se moviam por toda a estrela. Significava um tipo de poder que muitos mundos não ousariam cruzar durante suas vidas. Nas profundezas desta estrela havia um mosteiro de estilo simples, onde uma figura idosa olhava para o jovem curvando-se diante dele. O mosteiro tinha uma casa simples cercada por uma abundante quantidade de plantas exóticas que fariam muitas figuras poderosas olharem em estado de choque. As plantas produziam uma variedade de frutas e vegetais que brilhavam com várias cores de luz, uma quantidade extremamente espessa de essência condensada que faria muitos lutarem para provar pelo menos uma. A figura idosa segurava um regador que liberava um líquido da cor do arco-íris enquanto ele se movia e regava as muitas plantas. A figura tinha um ar de autoridade e sabedoria enquanto o ar ao seu redor tremia de medo e antecipação. Você está pronto para sua primeira missão. Uma voz reverberou por todo o mosteiro enquanto a figura idosa continuava a olhar para frente sem sequer abrir a boca para falar. Sim, grão-mestre, o discípulo respondeu secamente enquanto seu arco se tornava ainda mais profundo, aparentemente demonstrando muita reverência pela figura à sua frente. O discípulo era um homem de no máximo 20 e poucos anos, exibindo uma estatura poderosa, com a única coisa única sendo as mechas de cabelo azul misturadas com o preto abundante em sua cabeça. Bom, há um item amaldiçoado específico no mundo do cultivo que foi perdido na história ao longo do tempo. O grão-mestre continuou a se mover pelo mosteiro e encontrou uma fruta em particular que brilhava em um vermelho brilhante. Ele ergueu uma sobrancelha quando uma força invisível se moveu e colheu a fruta, trazendo-a em sua direção. O item amaldiçoado está prestes a aparecer mais uma vez, já que a morada do tesouro de um cultivador do Fimermente do Vazio há muito desaparecido que o estava escondendo está prestes a vir à tona. A fruta flutuou em direção ao seu rosto quando ele deu uma mordida poderosa, uma luz brilhando quando uma explosão de essência irrompeu. Um aceno calmo foi liberado do grande mestre enquanto ele balançava a cabeça enquanto provava a fruta antes de continuar. Isso representará um nível de perigo para você, já que o reino em que a morada está será repleto de perigos que podem matar até mesmo o mais poderoso celestial de rank 3. Com seu nível estando apenas na metade do terceiro rank, você precisa ser extremamente cauteloso. O grão-mestre continuou a regar as plantas raras ao redor do mosteiro enquanto o discípulo que ainda estava curvado assentia. O discípulo não deixou escapar nenhum ar de insatisfação com a tarefa que lhe foi dada, pois esta era na verdade a norma para aqueles do seu nível. Sim, grão-mestre, o discípulo deu sua afirmação enquanto o grão-mestre olhava para trás com ternura, estalando os dedos quando um portal formou uma criatura humanoide com armadura dourada saindo dele. Além da criatura com armadura dourada, uma pedra azul também apareceu no ar e flutuou em direção ao respeitoso discípulo. Como é sua primeira missão, um justiceiro no pico do rank 3 será fornecido. Ele só virá em seu auxílio se sua vida estiver em perigo imediato. Esta pedra de informação também contém as informações que coletamos para este item amaldiçoado, e o cultivador do Fimermente do Vazio que possuía o item antes. Obrigado por tudo, grão-mestre. O grande mestre enrugado assentiu enquanto voltava a regar suas plantas enquanto falava mais uma vez. Para ordem e equilíbrio. O discípulo levantou-se e ficou em pé enquanto colocava a mão direita em forma de punho no lado esquerdo do peito enquanto gritava com voz fervorosa. Pela ordem e equilíbrio. Em outro local no vasto espaço havia uma estrela extremamente grande que era famosa pela força e crueldade de seus habitantes.
Os seres o chamavam de muitos nomes, mas era conhecido oficialmente como o mundo que continha a magia mais implacável, era o mundo dos magos. Em um canto distante deste mundo, havia um laboratório subterrâneo escondido ao qual poucos tinham acesso. Em uma grande área deste laboratório subterrâneo, aparelhos brilhantes estavam perfeitamente juntos enquanto a área estava cheia de itens poderosos e magos. Mais de 5 portais de cores diferentes estavam presentes em múltiplas áreas da ampla sala enquanto alguns magos liberando níveis selvagens de poder discutiam em voz baixa. Temos certeza de que queremos prosseguir com este plano. A voz de uma mulher encantadora com olhos dourados soou quando as discussões pararam. Somos aliados do mundo do cultivo há séculos, por que arriscar isso por algo que pode não ter sucesso? Já fizemos os testes, as chances de sucesso são superiores a 80%. A voz rouca de um homem robusto respondeu enquanto runas de cores diferentes giravam ao seu redor. A única razão pela qual esse número é tão alto é porque nossos alvos são os próprios cultivadores, nenhum outro ser foi tão suscetível aos nossos testes. Tem que ser eles. Outra voz respondeu enquanto as discussões recomeçavam, com uma voz final ressoando e calando qualquer um que estivesse falando. Continuamos a ser um mundo primordial durante demasiado tempo. Não podemos avançar se o nosso mundo não o fizer, por isso avançaremos. Era outra mulher voluptuosa, mas esta com uma aparência ainda mais surpreendente, já que cada proporção de seu corpo exalava poder e realeza. Ela tinha uma cabeça cheia de cabelos escuros que caíam sobre os ombros e olhos vermelhos que atraíam os olhares de tudo que se virava em sua direção. Começaremos lenta e secretamente, apenas aumentando a produção à medida que nos aproximamos do nosso objetivo. Ao final de tudo isso, seremos os vencedores mais uma vez. Seu corpo balançava enquanto ela se movia e olhava em uma direção específica na sala onde uma figura humanoide estava elevada em uma ampla cama de metal. A figura se contorcia constantemente enquanto algo se contorcia sob sua pele, mas seu rosto permanecia inconsciente e impassível. O que foi surpreendente foi que esta figura inconsciente estava deixando escapar uma aura enlouquecedora de poder no nível transcendente. A cama de metal em que a figura estava era apenas uma das muitas que estavam apoiadas nesta sala subterrânea. Havia centenas dessas camas espalhadas por toda a área, com dezenas delas já ocupadas por figuras humanoides inconscientes semelhantes. Uma luz brilhante brilhou nos olhos vermelhos dos voluptuosos magos enquanto ela olhava para frente, observando um futuro que poucos poderiam imaginar. Fim do capítulo. Capítulo 214 Treinamento. No espaço de tempo da Terra Espiritual, Noah estava se movendo ativamente enquanto os dias passavam rapidamente na área em que ele estava, enquanto apenas algumas horas se passavam no mundo exterior. A rápida combinação de muitas habilidades estava ocorrendo enquanto ele enviava spam continuamente e aumentava suas proficiências antes de combiná-las. Outros seres também se juntaram a ele na vasta área enquanto treinavam suas próprias habilidades. Em outra seção do amplo espaço temporal, Noah instalou uma zona de relaxamento que consistia em fontes termais perfumadas e fumegantes que alguns seres estavam usando atualmente. Não muito longe da fonte termal havia uma versão gigantesca de uma grelha giratória que mantinha uma chama crepitante ao seu redor, continuando a cozinhar mais porções das muitas feras marinhas que Noah coletou ao longo de seu tempo no mundo perdido. Nas fontes termais, a figura voluptuosa de Barbatos foi mergulhada no meio do caminho quando um pinguim imperador particularmente arrogante estava atrás dela usando suas nadadeiras para fazer uma massagem nos ombros. Seu rosto arrogante mostrou relutância e vergonha quando se virou para olhar para Noah e as outras feras treinando à distância. Foi a fera mais poderosa da Terra Espiritual, com potencial ilimitado para avançar. No entanto, atualmente estava sendo forçado por essa mulher louca a atendê-la como uma criada, fazendo massagens ou trazendo comida com um estalar de dedos. Ele não queria fazer isso porque seu orgulho de ser a fera mais poderosa da Terra Espiritual o impedia, mas não aguentava mais. Isso bastaria. Ia reclamar com o mestre espiritual da Terra. Perto de onde Noah estava treinando havia duas figuras de mulheres jovens.
Uma das rainhas congeladas que estava aproveitando seu tempo de relaxamento de sua agenda lotada, sendo a outra a guarda das sombras, Night. A rainha Adelaide estava sentada segurando uma bandeja com refrescos e toalhas brancas limpas enquanto olhava na direção de Noah com uma expressão sorridente que mal rompia seu exterior gelado. Night estava de pé com seu olhar penetrante olhando em uma determinada direção onde uma demônio relaxava em águas fumegantes. Não muito longe de onde o arrogante pinguim imperador e Barbatos estavam, havia um campo de árvores maravilhosamente brilhantes que estavam penduradas completamente maduras, frutas da fênix de gelo, e espírito do Ártico, que Noah havia plantado na terra espiritual há algum tempo. Ele os plantou especificamente no espaço do tempo para que pudessem amadurecer ainda mais rápido, usando a mana ilimitada para continuar a manter a dilatação do tempo ativa no espaço. Mesmo com esse formato trapaceiro, o tempo de amadurecimento era aproximadamente o mesmo da camada de plantas desbloqueada anteriormente, sendo apenas um pouco mais curto. Mas isso ainda significava que o mais novo nível de plantas na terra espiritual já havia amadurecido e produzido frutos que eram extremamente propícios ao aumento da força das feras nascidas nela. Os frutos mostrados eram mais eficazes para os animais nascidos na terra espiritual, mas ainda coletavam uma quantidade enorme de essência neles e eram excepcionais para serem desfrutados por qualquer pessoa. O processo de passar do nível mítico para fantasma foi ainda mais longo para as feras desta vez, já que elas estavam comendo e absorvendo as energias das frutas da fênix de gelo e do espírito do Ártico no último dia, e eles ainda estavam consolidando e aumentando seu poder no nível mítico. Noah esperava que o pinguim imperador fosse o primeiro a avançar, como sempre, e não estava preocupado se demoraria alguns dias ou mesmo uma semana. Havia formas miniaturizadas das outras calamidades do mar enfrentando-se furiosamente enquanto lutavam umas contra as outras para aumentar sua força em outra porção do grande espaço do tempo. Depois de residir no mundo natal de Noah e ser considerado um de seus habitantes, eles conseguiram acessar o sistema que quantificava sua força e também suas habilidades com a permissão da vontade do mundo. Os demônios estavam passando por uma situação semelhante após o estabelecimento da conexão, com os altos escalões observando de perto o uso das Power Jewels para corromper suas habilidades e torná-las ainda mais poderosas. Havia diferentes maneiras de melhorar sua força e todos continuavam trabalhando duro, não querendo ficar para trás. Kazuhiko e Steel Mikhail obtiveram suas próprias habilidades únicas e definitivas dos governantes que derrubaram, aumentando muito seu poder à medida que passavam mais tempo mergulhando nas masmorras recém-criadas nos três mundos. As três bestas míticas restantes do mundo das feras também estavam se movendo ativamente em uma direção semelhante, com a adição de suas pesquisas na criação de habilidades através da manipulação de mana além do mergulho em masmorras. Havia uma quantidade enorme de essência que poderia ser usada pelos mundos, e criar masmorras cheias de origens constantemente reabastecidas de feras lendárias e míticas não era muito difícil. Noah foi especialmente útil com isso através do uso de suas habilidades de invocação. Convocar titãs do abismo trouxe 2 monstros boss de classificação fantasmal que foram colocados como mestres na masmorra recém-criada no mundo natal de Noah, morada do titã. 3 bruxas escravas de nível fantasmal poderiam ser convocadas, ou 9 no nível mítico, ou 27 no nível lendário, e assim por diante. Era necessária uma quantidade exorbitante de mana para se manter ativo, mas não era nada com as reservas de essência nem para um único mundo. Muitas origens de monstros boss para usar em masmorras foram obtidas a partir desta habilidade, à medida que formas engenhosas de fortalecer as forças dos 3 mundos continuavam a ser criadas. A única coisa negativa era que as origens dessas feras estavam sendo usadas e constantemente reabastecidas sempre que eram derrotadas no espaço da masmorra. Noah não poderia usá-las para seus próprios propósitos. Não foi um problema muito grande, já que ele não era muito ativo no uso da convocação em batalhas, com suas habilidades sendo tão avassaladoras que a batalha terminou antes mesmo que alguém pudesse participar.
Isso sem mencionar um projeto paralelo em que Barbatos estava trabalhando para preencher uma masmorra com seus mortos-vivos e uma quantidade abundante de armadilhas, já que ela tinha o objetivo de criar a masmorra mais difícil possível. Cenas como essa aconteciam constantemente nos três mundos enquanto seus habitantes trabalhavam para melhorar incessantemente. Habilidades combinadas hoje. Vigor de um morto-vivo mais poder do governante, mítico mais autoridade do imperador. Corpo de titânio mais manobras defensivas do imperador, fantasma o corpo dourado inquebrável. Fim do capítulo. Capítulo 215 Partida. O tempo se aproximava com Noah terminando a preparação para partir para o mundo do cultivo enquanto ele concluía sua combinação de habilidades e a adição de novas habilidades. Na verdade, havia mais de 5 habilidades para escolher, e Noah procurou aquelas que teriam maior utilidade ou aquelas que poderiam ser facilmente combinadas com as habilidades atuais que ele possuía. As habilidades adicionais escolhidas entre Devorar, de Marbaz, o pecado do orgulho eram simples ou tinham grandes utilidades para uma possível combinação no futuro. Gigante de lava, a composição do corpo muda para a dos antigos gigantes há muito esquecidos na história. Sua coleção de habilidades poderosas continuou a crescer com o passar de alguns dias no espaço de tempo, permitindo que algumas de suas habilidades fantasmas finalmente atingissem a proficiência máxima. O único problema era que nenhum deles era compatível para a combinação de habilidades. Ele estava pensando em maximizar a proficiência de Corpo Dourado Inquebrável e Gigante de Lava, para ver que combinação possível será disponibilizada com essas duas adições mais recentes na imagem. Seu painel de estatísticas continuou a mostrar o crescimento cada vez maior à medida que a Lei da Água foi impulsionada em outros 4%. Noah Osmonte, Ocupação, Caçador. Vitalidade, Fantasma. Foco, Força, Fantasma. Habilidade, S, F, I, D, C, B, A, S, Épico. Legendário, Saqueador de Memória, Hidrotermocinese. Mítico, Hidrocinésia, Velocidade Resplandecente, Convocar Senhor da Morte. Mítico mais, Autoridade do Imperador. Fantasmal, o dictatorial Kaiju Hydra, Convocar Titãs do Abismo, Espada da Rainha da Radiação, Persuasão, Destruição do Fogo do Inferno, Destruição do Espaço, Gigante de Lava, Corpo Dourado Inquebrável. Único, Gerenciamento Espiritual da Terra, Conjurador Primitivo, Viagem Espacial, Mudança de Forma, Escravos Bruxos, Detecção de Mentiras, Pensamento Paralelo, Acelerar Mente, Observador. Ultimate, Mestre dos Ossos, 7 Pecados Capitais, Gula, 7 Pecados Capitais, Orgulho. Leis, Lei da Água 9%. O Pinguim Imperador e outras feras foram capazes de causar estragos e derrubar muitos cultivadores da seita do Mar da Montanha na batalha no Mundo Perdido, ganhando uma quantidade significativa de cristais de água de alto nível. Cristais de água de alto nível, um cristal contendo o acúmulo da Lei da Água. Uma parte significativa está contida nele. Noah não roubou todos os cristais das feras, obtendo uma pequena porção para si. Mas mesmo esta pequena porção foi capaz de aumentar a sua Lei da Água em mais 4%. Isso foi através do uso do tesouro que o mestre da seita Inuit havia deixado para trás, nutrição legal. A porcentagem agora era de 9%, o que significa que qualquer habilidade ou habilidade relacionada à água seria aumentada em 900%. Esse era um número insano para se pensar, tornando possível lidar ou defender-se contra quantidades horríveis de dano se ele estivesse usando habilidades baseadas na água. Noah já estava estabelecendo como objetivo obter o máximo de cristais da lei que pudesse, e fazê-lo sem matar ninguém que desejasse. Algo horrível que ele aprendeu nos muitos mundos em que esteve, foi que não havia falta de seres horríveis que se precipitariam sobre ele em uma bandeja. Sempre houve aqueles que eram extremamente vis ou aqueles que o atacariam para seus próprios propósitos, então ele não estava preocupado em encontrar inimigos que continuariam a aumentar sua força. Este era o tipo de mundo, o tipo de universo em que ele se encontrava agora.
Aqueles com níveis de poder abomináveis eram muitos. Injustiça, dor e morte eram a norma. Havia muitos mundos e pessoas sendo constantemente escravizadas, com milhões de seres inocentes enfrentando a morte porque aqueles mais fortes do que eles assim o desejaram. Ele estaria lá para agir contra essas pessoas. Não foi porque ele se considerava um santo que estava destinado a salvar todo ser vivo que sofresse. Não foi por algum senso de justiça que ele quis erradicar todo o mal. Foi por suas próprias razões egoístas que ele ficou mais forte. Ele precisava ser mais forte para que os mundos e os bilhões de seres aos quais ele estava conectado não enfrentassem a destruição. Ele precisava ser mais forte para não poder ficar sentado e assistir impotente se um evento semelhante ao que aconteceu no mundo perdido se repetisse mais uma vez. Então ele simplesmente faria exatamente isso, não importava para ele se isso fosse considerado egoísta. O caminho para ele continuar se fortalecendo em ritmo acelerado estava claro e ele se divertiu muito seguindo esse caminho. Os muitos mistérios e coisas espetaculares que ele poderia fazer com o tesouro único do mundo das bestas, a terra espiritual. Itens poderosos como o tridente do mar do mundo perdido e a nutrição legal do mundo do cultivo que ele ainda não utilizou nem perto de seu melhor potencial. Todos os mundos únicos com diferentes tipos de tesouros, comidas e cultura que ele ainda não havia experimentado, havia muitas coisas pelas quais ansiar. A terra espiritual do Planalto congelado que continha muitas feras, assim como as calamidades do mar, estava ancorada em seu corpo. O impetuoso Barbatos estava flutuando ao seu lado enquanto seu olhar brilhava com antecipação como o de alguém indo em uma excursão. Um flash de luz prateada irrompeu com eles no centro e eles logo desapareceram. Fim do capítulo. Capítulo 216 O Mundo do Cultivo. Foi uma cena movimentada nas largas estradas da Rainbow Spirit Mountain. Foi o auge da atividade no topo da poderosa montanha que estava sob o controle da seita do tempo imemorial. Sob seu olhar atento, nenhum ser saiu da linha enquanto supervisionavam uma das montanhas mais ricas do mundo do cultivo. Perto do fundo da Rainbow Spirit Mountain havia uma área cheia de luzes coloridas enquanto todos os tipos de portais estavam espalhados em uma formação circular. Esses portais permitiam a transferência de seres dos mundos subordinados onde o mundo do cultivo tinha alcance, bem como de outros mundos poderosos com os quais eles mantinham relações amigáveis. Seres de todos os tipos de espécies vieram e saíram desta zona de transferência enquanto se espalhavam por toda a montanha do espírito arco-íris para conduzir seus negócios. Cultivadores vestidos com uma variedade de mantos coloridos de diferentes seitas passeavam de maneira grandiosa enquanto as partículas elementares no ar os seguiam alegremente. Discípulos de várias seitas moviam-se em grupos e discutiam alegremente os acontecimentos atuais, enquanto outros seres mais poderosos, considerados mestres de formação e mestres de pílulas, tinham edifícios extravagantes onde conduziam seus negócios. Junto com os cultivadores, magos com runas poderosas ao seu redor ocupavam algumas das lojas menores perto do sopé da montanha, vendendo suas criações alquímicas e armas que eram exclusivas do mundo dos magos. Estes eram os seres implacáveis do mundo dos magos, conhecidos por sua magia poderosa e criações únicas enquanto se esforçavam para encontrar a verdade do universo. Em um portal específico que emitia uma tonalidade avermelhada, criaturas da noite que raramente eram vistas em outros mundos entravam e saíam constantemente do portal para vender ou comprar seus próprios produtos. Seus corpos eram conhecidos por sua grande força, tornando-os inimigos horríveis para lutar de perto. Estes eram os seres de imensa força que extraíam seu poder de poderosas linhagens, os seres do submundo. Uma variedade de espécies, desde poderosos lycans com corpos robustos de lobos humanoides até a raça dos mestres de sangue que eram os vampiros, todos se moviam pacificamente entre outros seres na montanha do espírito arco-íris. Este era apenas um dos locais no mundo do cultivo que continha um centro de diversidade e coleção de seres fortes, negociando e compartilhando informações uns com os outros.
Diferentes fontes de força foram discutidas à medida que cada ser tentava se tornar cada vez mais forte por todos os meios possíveis, enquanto coisas desconhecidas continuavam a ocorrer no escuro. Tudo isso foi possível graças ao poder que as muitas seitas do mundo do cultivo carregavam. Houve muito poucos incidentes, pois ninguém ousou causar problemas com seres poderosos que detinham um nível de controle sobre as leis universais. Quanto mais alto subisse a montanha, mais exóticos e caros se tornariam os serviços. Seria possível até mesmo colocar os olhos em uma arma suprema sempre que aparecessem os leilões extravagantes realizados pela seita do tempo imemorial. Tudo o que era vendido nesta montanha estava sob o escrutínio desta seita, com impostos sobre tudo. Isso permitiu que riqueza e poder extremos fossem condensados nas mãos de qualquer seita que detinha o controle de uma montanha semelhante à montanha do espírito arco-íris. Isso fez da seita do tempo imemorial uma hegemonia sobre as áreas ao redor das montanhas. Perto do sopé da montanha do espírito do arco-íris havia uma pequena barraca que mal poderia ser considerada um local de negócios legível. Um velho vestindo roupas esfarrapadas com fuligem cobrindo metade do rosto segurava uma bengala e estava parado ao lado de uma barraca que vendia seus produtos. Seus olhos pareciam cinzentos e turvos enquanto uma voz rouca saía periodicamente de sua garganta áspera para anunciar as coisas que ele estava vendendo. Muitos seres continuaram a passar por esta tenda dilapidada sem sequer olharem com o passar do tempo. Oh, irmão mais velho Cal, aquele não é o tio marcial do discípulo intrigante que você estabeleceu há pouco tempo. Ele aparentemente está vendendo um tesouro legado que foi transmitido por sua família. Não muito longe da barraca, um grupo de cultivadores vestindo túnicas cor de vinho passava e conversava alegremente. O grupo estava cercando um certo irmão sênior e mimando-o de todas as maneiras possíveis, pois um deles cometeu um erro e apontou a barraca em ruínas no sopé da montanha. O discípulo que havia falado sentiu olhares zombeteiros pousarem sobre ele enquanto o clima azedava, o rosto do irmão mais velho perdendo o sorriso e virando-se para a barraca. Seu rosto ficou azedo quando ele balançou a cabeça zombeteiramente e foi em direção à barraca. Velho, por que você ainda está nesta montanha? Depois que os esquemas de traição de sua filha foram descobertos por mim e ela foi punida adequadamente, pensei que você já teria fugido para algum país atrasado. O tom do irmão mais velho Cal era confiante e orgulhoso ao falar palavras desrespeitosas para alguém mais poderoso que ele, sem consideração. Os olhos do velho brilharam com um tom vermelho à menção de sua filha, enquanto uma aura opressiva de nível transcendente irrompia dele. O discípulo sênior, irmão Cal, zombou disso enquanto jogava a cabeça para trás e ria levemente. Se você me tocar, você sabe que você e sua filha perderão suas vidas. Então por que você não empacota esses tesouros falsos e para de azedar o clima desta montanha do espírito arco-íris? As palavras funcionaram como um lembrete enquanto a aura do velho murchava e seus olhos ficavam nublados novamente, voltando para sua pequena barraca e gritando mais uma vez com sua voz rouca para anunciar suas roupas. Um poderoso tesouro legado, armas e armaduras de Cloudsprit, um armamento rúnico. Depois de ser ignorado, a expressão do irmão sênior Cal ficou amarga quando ele estava prestes a continuar repreendendo o velho quando duas figuras começaram a se aproximar da tenda em ruínas. Era um homem de cabelos escuros que ainda estava na casa dos 20 anos, com uma mandíbula afiada e um corpo robusto que não podia ser escondido sob as simples vestes azuis que ele usava. Ele foi seguido por uma jovem com uma figura vivaz, vestindo um manto azul semelhante, enquanto olhava para tudo com um olhar ardente. O homem de cabelos escuros foi em direção à barraca em ruínas onde o velho estava enquanto seus olhos observavam cuidadosamente os muitos itens sendo vendidos. Seus olhos brilharam com uma luz forte que ninguém percebeu quando ele se virou para o homem e disse com um leve sorriso: "Eu adoraria dar uma olhada em alguns de seus itens, tio Marcial." As palavras eram confiantes e fortes, deixando o velho surpreso e ao mesmo tempo azedando o humor do irmão mais velho Cal.
O flagrante desrespeito por sua posição elevada quando este recém-chegado passou por ele para falar com a pessoa que ele estava repreendendo deixou seu rosto quente quando ele pensou que podia sentir os olhares dos discípulos que ele trouxe com ele perfurando suas costas. O irmão mais velho Cal estufou o peito enquanto tornava a voz mais profunda e gritava: "Você se atreve?" Fim do capítulo. Capítulo 217 Coletando tesouros à beira da estrada e... Você se atreve? Palavras barulhentas saíram de trás de Noah enquanto ele continuava a se maravilhar com as paisagens à sua frente. Usando as memórias de muitos cultivadores que ele havia retirado da seita Mountain Sea, ele mapeou uma parte dos locais do mundo do cultivo. Como ele poderia viajar para qualquer local que tivesse visto antes através do uso de memórias, ele escolheu aparecer em um dos locais mais centrais onde seres de outros mundos também entravam no mundo do cultivo. Tanto ele quanto Barbatos apareceram misticamente entre a multidão de cultivadores em movimento quando começaram a percorrer a montanha do espírito arco-íris e a apreciar as maravilhas ao seu redor. Em questão de minutos, o estado atual das coisas, a atmosfera da montanha do espírito do arco-íris, bem como quaisquer eventos importantes sobre os quais os seres continuavam a falar, foram todos capturados em sua mente. Muitos itens de aparência espetacular, tesouros e pílulas que brilhavam com cores lindas estavam todos sob sua observação enquanto ele caminhava e apreciava a vista. Mas a reação foi causada por algo completamente inesperado, algo que vinha da terra espiritual que estava ocultamente ancorada em seu corpo. Ele estava sempre fornecendo mana para manter o espaço temporal ativo para as feras que queriam continuar praticando, bem como a continuação do crescimento acelerado das plantas. Na verdade, ele sentiu uma reação que só poderia ser descrita como uma breve linha de conexão do espaço temporal para um item específico em uma barraca dilapidada no sopé da montanha do espírito arco-íris. Seu olhar se aguçou quando ele avançou rapidamente para verificar, puxando o curioso Barbatos atrás dele enquanto se aproximavam de um velho sendo repreendido por um jovem mestre. Noah manteve sua atenção no item na barraca enquanto olhava para o velho e dizia levemente: "Eu adoraria dar uma olhada em alguns de seus itens, tio Marcial." Suas palavras foram uma surpresa para os transeuntes, já que ninguém estava prestando atenção a esta barraca em ruínas, mas ainda mais atenção foi atraída pela voz arrogante de um certo irmão sênior. "Você se atreve?" O irmão mais velho Cal tinha uma expressão sombria no rosto enquanto olhava para Noah de forma questionadora. Havia muito poucos seres que ousariam desconsiderar a autoridade de alguém como ele enquanto estivessem na Rainbow Spirit Mountain. Noah nem sequer se virou enquanto permanecia focado no velho à sua frente, que havia começado a pegar algumas coisas na barraca para ele observar. Seus olhos vagaram pelos itens que variavam de armas e armaduras, junto com o aparente tesouro herdado do qual ele sentiu uma leve reação. A maioria deles são roupas que eu mesmo forjei durante meu auge, sendo esse tesouro em particular aquele que foi transmitido à minha família. Pedras espirituais ou ervas raras são métodos de pagamento aceitáveis. Pedras espirituais eram o que os núcleos eram chamados no mundo do cultivo depois de terem passado por um processo de refinamento. Os muitos núcleos que Noah atualmente mantinha com ele dos inimigos que ele havia derrubado seriam considerados pedras espirituais não refinadas que seriam de menor valor. Noah ponderou sobre isso enquanto pensava nas últimas palavras que o velho havia mencionado, as ervas raras. Seus pensamentos foram interrompidos quando o ignorado irmão mais velho Cal falou com raiva mais uma vez. "Me ignorando assim? Bom. O discípulo da seita do tempo imemorial ficou ofendido com o recém-chegado que não parecia se importar com seu status nesta montanha. Seu corpo estalou com um leve tom de roxo, pois parecia que ele estava prestes a fazer um movimento quando Barbatos puxou o manto de Noah e falou impassivelmente com Noah. "Ei, acho que esse garoto idiota aqui está falando com você." Clang. Alguns comerciantes largaram as armas que vendiam quando palavras horríveis e inacreditáveis saíram da boca da bela garota vestida com um manto azul claro. O rosto do jovem mestre Cal ficou pálido quando ele se virou para olhar para Barbatos.
O rosto sorridente de Noa tinha um toque de irritação quando ele olhou para o sorridente Barbatos e depois voltou sua atenção para o velho e sua barraca. O jovem mestre furioso atrás deles estava prestes a explodir quando a voz de Noa finalmente respondeu enquanto ele ainda estava olhando os itens na barraca em ruínas. Esta é a Rainbow Spirit Mountain. A maior vantagem desta montanha é que nenhuma violência é permitida, não importa quem você seja. Até mesmo um discípulo interno da seita do tempo imemorial se enquadra na mesma categoria. Que vou lançar serão palavras. As palavras de Noa terminaram quando uma expressão de epifania apareceu em seu rosto, agitando as mãos enquanto frutas azuis e brancas apareciam na palma de suas mãos. Tio Marcial, você aceitaria algo assim como forma de pagamento? As frutas apareceram em sua palma enquanto soltavam uma explosão de essência e uma cor azul nebulosa. Essas eram as frutas da Fênix de Gelo, e o espírito do Ártico, que estavam sendo devoradas pelas feras na Terra Espiritual para seu avanço da Terra Espiritual. Mítico na classificação fantasmal. Até mesmo as calamidades continuaram a comê-los também pela essência densa que foi coletada dentro deles. Houve suspiros e choque das pessoas ao redor que ainda observavam as frutas aparecerem. Frutas medicinais tão densas. Esses deveriam estar pelo menos no 4º nível, certo? Ervas medicinais e frutas no mundo do cultivo foram classificadas, com aquelas mais próximas do nível 1 sendo frutas e ervas comuns usadas por mestres de pílulas iniciantes, e quaisquer classificações mais altas são ervas raras que muitos procuravam. Entendo, então ele é na verdade um mestre da pílula. Isso explica por que ele desconsiderou um discípulo interno da seita do tempo imemorial. Pillmaster, eu também tenho tesouros que você pode gostar aqui. Grão-mestre, tenho uma coleção de brincos que permitem que você... Os comerciantes ao redor da base da montanha começaram a gritar enquanto os frutos resplandecentes da terra espiritual apareciam. Os olhos nublados do velho tiveram um brilho colorido quando alguma excitação apareceu em seu rosto. Sim, as frutas medicinais funcionam. Seus olhos turvos estavam brilhando, pois isso era a principal coisa que ele precisava para ajudar sua filha. Seus olhos pousaram em Noa enquanto ele pensava sobre quem poderia ser esse indivíduo misterioso para ter conseguido frutas medicinais tão potentes. Indivíduos que possuíam algo assim eram quase sempre poderosos mestres da pílula, muito procurados em todo o mundo do cultivo. Foram esses fabricantes de pílulas e elixires que inventaram criações espetaculares que muitos cultivadores usaram para seus avanços. O negligenciado irmão mais velho, Cal, que estava furioso ao lado, acalmou-se com a possível identidade do homem à sua frente. As palavras que ele disse eram verdadeiras, onde até ele seria disciplinado se quebrasse as regras da Rainbow Spirit Mountain e atacasse alguém. Ele reinou em sua raiva quando estalou os dedos e começou a sair, mas não antes de dar a última palavra. Isso ainda não acabou. Vou me lembrar de seus rostos, recém-chegados. Seu grupo começou a sair de forma embaraçosa quando os comerciantes começaram a lotar a posição de Noa, mas seus olhos continuaram na barraca do velho em direção ao tesouro em particular que de alguma forma teve uma reação com o espaço temporal em sua terra espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 218 Coletando tesouros à beira da estrada e... Para manter seu objetivo vago, ele comprou algumas armas junto com o item que o tio Marcial considerava um tesouro legado, trocando por algumas, fruta da Fênix de Gelo e espírito do Ártico. Barbatos estava enxotando os comerciantes reunidos com uma expressão impassível, mostrando claramente que eles não estavam interessados em mais nada. Os olhos nublados do tio Marcial estavam ficando um pouco mais brilhantes enquanto ele coletava as frutas medicinais e começava a arrumar sua barraca enquanto falava. Obrigado por isso, mestre da pílula. Tenho uma filha muito doente que finalmente conseguirá ter um pouco de paz com essas ervas medicinais da foto. Noa acenou com a cabeça enquanto esperava descobrir que tesouro ele havia coletado em sua primeira hora no mundo do cultivo enquanto respondia. Há mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Não, isso é mais que suficiente.
O tio Marcial tinha um olhar desamparado enquanto olhava para um local específico da Rainbow Spirit Mountain, onde um grande edifício para a seita do tempo imemorial se mantinha forte. Minha família foi uma das primeiras servas que cuidou do fundador da seita Tempo Imemorial, e o tesouro que você acabou de obter foi algo que meu pai recebeu como presente por sua lealdade. O tio Marcial terminou de arrumar sua barraca e continuou a conversar. Ele foi transmitido de geração em geração ao longo dos anos, sem que ninguém visse nada de especial nele, gradualmente se tornando um valor sentimental. Agora, está em suas mãos. Obrigado mais uma vez, estranho, e desejo-lhe o melhor. O tio Marcial fez uma reverência ao sair apressadamente, querendo chegar ao lado da filha o mais rápido possível para usar as frutas medicinais que acabara de receber. Noah simplesmente observou tudo isso enquanto acenava para Barbatos, e eles começaram a caminhar ao redor da Rainbow Spirit Mountain mais uma vez. Parecia o mercado mais místico, já que os seres continuavam a negociar, vendendo coisas raras e obscuras que só poderiam ser encontradas em cantos desconhecidos do universo. Eles caminharam e continuaram a observar os diferentes seres espalhados por mais uma hora antes que Noah não pudesse mais atrasar. Ele puxou as mãos de Barbatos quando eles saíram das estradas principais da Rainbow Spirit Mountain e suas figuras desapareceram em um flash prateado de luz. Seus corpos reapareceram na camada subterrânea da terra espiritual enquanto Barbatos esticava o corpo e dizia: "Quando vamos fazer as coisas emocionantes?" Noah já estava se movendo em direção ao espaço do tempo enquanto retirava o item que acabou de comprar enquanto respondia: "Assim que eu descobrir o que acabei de pegar, espere. Chit Regalia, uma bainha antiga que não é usada há muito tempo. Funciona como uma bateria para um tesouro perdido no tempo. Muito poucos conseguem atender aos requisitos para recarregá-lo. Capacidade de energia atual, 0/100. Noah estava observando este tesouro cuidadosamente quando entrou no espaço do tempo e viu uma mudança espetacular começar a ocorrer. Havia apenas uma leve luz roxa que começou a pulsar quando ele a aproximou, mas no momento em que ele entrou no espaço do tempo, uma explosão de luz irrompeu quando a bainha em suas mãos começou a rosnar como uma fera faminta e começou a absorver o poder misterioso, de tempo que estava sendo emitido pelos muitos monólitos que cercavam o espaço-tempo. O processo não parecia parar tão cedo, pois Noah observou que mais de sua mana estava sendo usada para manter o espaço do tempo ativo assim que ele entrou com este Chit Regalia. Ele queria obter mais informações sobre o item em suas mãos, então, naturalmente, usou a habilidade que tornou muitas coisas possíveis em sua jornada. Pilhagem de memória foi usado mais uma vez depois de um tempo, e desta vez o alvo era um item. Outra luz brilhou enquanto a bainha nas mãos de Noah continuava a brilhar com uma luz roxa mais brilhante, a informação sobre suas origens gradualmente se formando na mente de Noah enquanto pilhagem de memória começava a funcionar. Apenas alguns segundos se passaram quando o rosto impassível de Noah ficou surpreso e gradualmente começou a se encher de choque. Em um lugar não muito longe, no topo da Rainbow Spirit Mountain. Tios marciais e diáconos marciais da seita do tempo imemorial estavam reunidos em uma sala grandiosa que brilhava com tons de luz enquanto discutiam em voz baixa. "Tudo bem, bastante abatido." Uma voz forte trovejou enquanto muitos cultivadores aguardavam ansiosamente o homem de meia-idade que soltava uma aura selvagem de poder de seu corpo. Mestre da divisão. Ele recebeu o respeito que merecia ao assumir o título de mestre de divisão, controlando todos os assuntos da Rainbow Spirit Mountain para a seita do tempo imemorial. O mestre da divisão assentiu enquanto continuava. "Obtivemos as coordenadas de onde está localizada a morada do tesouro do desvendador do tempo diabólico." Suspiros ecoaram por toda a sala quando olhares fervorosos começaram a aparecer em alguns dos cultivadores. "A morada está em um reino perigoso onde até eu poderia enfrentar perigos, mas as recompensas que estaríamos conseguindo são os tesouros que permitiram que o Devilish Time Unveiler corresse solto neste mundo centenas de anos atrás."
A excitação fervilhava quando as notícias do terrível cultivador de séculos atrás apareceram mais uma vez, mas desta vez foi para o túmulo que ele criou para si mesmo antes de sua morte. Muitos recordaram o poder do Devilish Time Unveiler, pois queriam os tesouros que ele deixou para si. Este cultivador era alguém que destemidamente viajou pelo mundo fazendo o que desejava, porque ele poderia manipular o poder do tempo de forma mais eficiente e eficaz do que qualquer outra pessoa no mundo do cultivo. Ele estava à frente de todos os outros quando se tratava da lei do tempo e seu poder era temido por causa dos muitos eventos misteriosos em que estava envolvido. Em um ponto ele apareceu enquanto uma reunião crucial estava ocorrendo entre duas forças principais e interrompeu tudo ao revelar as intenções secretas de um lado que ninguém além deles deveria saber, causando o início de uma guerra naquele momento. Em outro ponto, ele apareceu em uma vila mortal que tinha muitos seres que ainda não haviam começado sua jornada no cultivo, quando ele atacou um fazendeiro e deixou para trás palavras famosas. Você se tornará um espinho em meu sapato no futuro, então vou matá-lo agora. Quando outros tramavam contra ele, sempre ficavam um passo atrás. Ou seus planos eram sempre conhecidos por ele com antecedência ou todos foram mortos um por um antes mesmo que pudessem montar suas equipes. Este era o poder aterrorizante que o Devilish Time Unveiler possuía. Ele poderia fazer o que muitos ainda não conseguiram no mundo do cultivo até hoje, e isso foi viajar no tempo. No entanto, mesmo alguém tão misterioso e poderoso como este ainda encontrou a morte. Um ser no reino de cultivo do Void Fimermente que brincou com o poder do tempo ainda morreu no final, com muitos não sabendo quem era poderoso o suficiente para colocar tal cultivador de joelhos. Agora, sua morada do tesouro estava prestes a vir à tona. Os segredos que ele guardava, as técnicas de cultivo e os tesouros que usava e que se perderam com o tempo, muitos queriam colocar as mãos neles. Fim do capítulo. Capítulo 219 Uma tempestade no horizonte. Em um local não muito longe da montanha do espírito do arco-íris, havia uma pequena seita que atendia pelo nome de Seita Chama Roxa. Era uma seita reclusa que não tinha muitos seguidores, mas eram conhecidos por seus discípulos poderosos. A seita estava localizada no pico de uma montanha por onde passavam nuvens nebulosas, e eles estavam particularmente ocupados porque recebiam um convidado de incrível importância em seu salão principal. Jovem Mestre Drax, encontramos uma localização aproximada a partir das informações que você nos forneceu. Esta morada deve estar localizada em um reino instável, não muito longe da montanha do espírito arco-íris, então continuaremos monitorando o local. Um subserviente mestre da seita de uma das poderosas seitas do mundo do cultivo colocou a mão no peito enquanto se curvava e falava respeitosamente com um jovem de cabelos escuros que tinha listras azuis proeminentes na cabeça. Seu rosto tinha uma expressão calma, pois tinha a disposição de um ser que mantinha tudo sob controle. O discípulo dos celestiais chegou ao mundo do cultivo para sua missão. Em um canto da sala estava seu protetor, um justiceiro no auge do rank 3 nos termos dos celestiais, parado sem expressão. Os celestiais eram um grupo poderoso e mantinham uma nomenclatura única para seus níveis de força. Um ser que estivesse na metade do nível de um celestial rank 3, semelhante ao jovem mestre Drax, seria considerado no reino transcendente. Um ser que estava no auge como um celestial de grau 3, como o justiceiro liberando ondas selvagens de poder, era considerado um ser no auge do posto que estava acima do transcendente. Esta era a força dos celestiais, onde um único nível para eles era vários níveis para outros. O jovem mestre Drax acenou com a cabeça as palavras do mestre da seita que estava prestando homenagem a ele enquanto ele perguntava: "Quantos sabem disso? Esta é uma das coisas estranhas, jovem mestre. Para uma morada tão poderosa e misteriosa do desvendador do tempo diabólico, muitas seitas vizinhas conseguiram colocar as mãos nesta informação e estão se preparando para sair." Um sorriso apareceu no jovem mestre Drax enquanto ele pensava cuidadosamente antes de responder. Há algo acontecendo com a abertura deste reino. Prepare suas forças e continue monitorando a fenda onde a entrada aparecerá. Veja se consegue descobrir quem espalhou a informação.
O mestre da seita Chama Roxa assentiu respeitosamente enquanto a mão que ele colocou em seu peito se tornou ainda mais firme quando ele gritou: para a ordem e equilíbrio. Cada ser estava observando com muita atenção enquanto as informações começavam a fluir para as mãos de outros mundos que não eram nativos do mundo do cultivo. Forças desconhecidas estavam se movendo através da escuridão, movendo-se ainda mais ativamente e sem medo na luz. Noah estava organizando as informações que recebeu do Chit Regalia, quando descobriu que seu coração estava realmente batendo em um ritmo acelerado. Ele não achava que encontraria uma direção de como se movimentar no mundo do cultivo tão rapidamente, e era uma direção tão espetacular. O item que foi considerado um tesouro herdado há muito tempo era na verdade mais do que isso. Era uma peça de um item poderoso que muitos seres não conheciam. O Chit Regalia era um tesouro que foi esquecido por aqueles que o transmitiram, pois não encontraram utilidade para ele, pois não reagiu à energia ou a qualquer outra coisa tentada antes. Foi transmitido principalmente como um item de valor sentimental, até que acabou sendo vendido em uma pequena barraca por um tio marcial que precisava muito de dinheiro para cuidar de sua filha intrigada. O item não reagia às muitas fontes de energia às quais estava exposto porque precisava de uma fonte específica que poucos seres no mundo do cultivo poderiam fornecer. Exigia o poder do tempo de um cultivador muito proficiente, ou algo tão único quanto o espaço temporal na terra espiritual. Se o tesouro não fosse passado para as mãos dos servos da seita do tempo imemorial e, em vez disso, para seus poderosos praticantes ou mesmo para o mestre da seita, talvez seus verdadeiros usos tivessem sido descobertos a tempo. No entanto, agora, estava nas mãos de um ser de outro mundo. Os olhos de Noah brilharam quando ele observou o Chit Regalia, que agora pulsava constantemente com uma luz roxa profunda. Chit Regalia, uma bainha antiga que não é usada há muito tempo. Funciona como uma bateria para um tesouro perdido no tempo. Muito poucos conseguem atender aos requisitos para recarregá-lo. Capacidade de energia atual, 10 avos. Os números de sua capacidade de energia mudaram à medida que continuava a permanecer no espaço do tempo, onde uma enorme quantidade de mana estava sendo consumida para sustentar o fluxo mais rápido do tempo, bem como a energia sendo sugada, pelo item que foi considerado uma bateria. Quanto à peça principal que esta bateria carregava, foi um item verdadeiramente maravilhoso que Noah viu brevemente a história antes de ser separado da bainha regalia. Ele também viu o homem que carregava aquele tesouro, era um ser conhecido no nível Void Fimermente no mundo do cultivo que atendia pelo título de Devilish Time Unveiler. O coração de Noah palpitava ao pensar na identidade do ser, bem como nas escassas memórias dos eventos que levaram a poderosa arma que ele carregava a ser dividida. Ele se concentrou mais no nível de cultivo deste ser enquanto pensava em como seguir em frente. No mundo perdido, ele obteve memórias que lhe contaram como os cultivadores nomeavam seus níveis de poder. O nível mítico correspondia ao reino do renascimento, e acima do reino do renascimento estava o reino profundo que estava no mesmo nível do fantasma. Acima do reino profundo estava o reino transcendente, e qualquer cultivador que fosse poderoso o suficiente para romper o reino transcendente era conhecido como santo. O Devilish Time Unveiler era um ser acima do nível de Sun no Void Fimermente Realm. 3 níveis acima de onde Noah estava atualmente. Com as escassas memórias obtidas com o Chit Regalia, ele entendeu um pouco de informação sobre o poder aterrorizante que um ser deste nível possuía. Mesmo com as muitas outras memórias que obteve dizendo-lhe que este ser já estava morto há muito tempo e que seus tesouros estavam esperando que ele fosse encontrado em algum lugar, ele ainda tinha grande apreensão sobre como deveria seguir em frente. Ele sabia que definitivamente queria colocar as mãos na contraparte que poderia ser usada com o Chit Regalia, já que era uma arma verdadeiramente poderosa de proporções insanas, mas ele também não poderia colocar sua vida em tal risco quando nomes tão grandes como Void Fimermente estavam envolvidos. Sua mente vagou enquanto ele pensava em um ritmo rápido antes que a imagem de um misterioso mestre da seita surgisse em sua cabeça.
Um sorriso apareceu no rosto de Noah enquanto pensava no ser da seita kármica que parecia conhecer segredos sobre muitas coisas. Fim do capítulo. Capítulo 220 Segundos Kármicos. Pensamentos iam e vinham na mente de Noah quando ele deixou o Chit Regalia para continuar avançando no espaço temporal e ele se preparou para sair. Exatamente em que você colocou as mãos, peixinho. A voluptuosa Barbatos estava olhando cuidadosamente para o objeto enquanto flutuava no ar e perguntava. O calor na mão de Noah brilhava em uma luz colorida que atrairia os olhos de qualquer pessoa que estivesse por perto. Noah respondeu enquanto se acalmava da excitação ao pensar no poderoso tesouro. Apenas uma orientação do que faremos a seguir, vamos lá. Ele ficou surpreso ao descobrir que não muito longe de onde estavam escondidos entre as árvores, dois cultivadores com olhos vazios e mantos brancos olhavam diretamente para eles. Eles mantinham uma força poderosa no nível fantasma enquanto seus olhares se concentravam neles e eles começaram a se aproximar. Barbatos bufou ao sentir seus olhares intencionais, seu corpo começando a estalar com um pulso de luz vermelha quando Noah colocou as mãos em seu ombro e a deteve. Os dois cultivadores que de alguma forma estavam esperando por eles avançaram enquanto se curvavam em direção a Noah. Mestre Osmonte, nosso mestre da seita nos enviou para buscá-lo no momento em que sentiu sua chegada. Noah ficou espetacularmente surpreso com os seres com quem ele queria entrar em contato para contatá-lo imediatamente, enquanto se lembrava das palavras do mestre da seita Inuit quando o presenteou com o item em seu pescoço, nutrição legal. O mestre da seita mencionou que havia anexado inscrições que o avisariam sempre que ele iniciasse sua jornada no mundo do cultivo. Ele acenou com a cabeça para os discípulos da seita kármica enquanto reinava em Barbatos. Lidere o caminho. A Rainbow Spirit Mountain era grande, com muitos caminhos sinuosos enquanto seres poderosos se moviam para frente e para trás. Eles seguiram o exemplo dos dois discípulos da seita kármica enquanto desciam ainda mais até saírem dos limites da montanha. Noah estava observando as paisagens ao redor deles com grande interesse enquanto absorvia o ar místico do mundo do cultivo que parecia ter essência e cor expansivas ao redor. Suas figuras se moviam em alta velocidade até que estivessem a uma distância significativa da montanha do espírito arco-íris, quando um dos discípulos da seita kármica parou e puxou um cristal brilhante de luz, esmagando-o entre os dedos e recuando quando a luz do cristal expandido para formar o contorno de uma porta. OONG. A porta nebulosa ficou maior até ficar larga o suficiente para eles passarem, e Noah seguiu seu exemplo quando todos entraram. No momento em que suas figuras passaram pela porta, apenas um segundo se passou antes que ela se tornasse instável e desaparecesse como se fosse nunca esteve lá. Cada um dos picos tinha nuvens enevoadas ao seu redor, enquanto gritos ocasionais podiam ser ouvidos no pico em que estavam. Em um amplo campo próximo, cultivadores podiam ser vistos praticando uns contra os outros, fazendo com que sons altos como o de metal colidindo soassem. Atualmente estamos no pico principal, onde residem o mestre da seita e os anciãos. Os outros picos que você vê ao seu redor são conhecidos como Montanha da Pílula, Salão de Armamentos, Salão Marcial e Bestiário. Noah assentiu com interesse enquanto subiam o pico central em direção a um edifício grandioso que exalava tranquilidade e paz. Eles passaram pelas portas largas e entraram em um grande salão cercado por estátuas de pedra por todos os lados. As estátuas pareciam particularmente reais quando Noah as observou, mostrando detalhes requintados que ele não tinha visto antes. Logo depois entraram em uma sala ampla que era a imagem da serenidade. Finas linhas brancas fluíam livremente pela sala enquanto um ser estava sentado bem no centro com os olhos fechados. Linhas de luz branca ocasionalmente irrompiam dele enquanto voavam para regiões desconhecidas. No instante em que entraram, os olhos do mestre da seita Inuit se abriram enquanto as misteriosas linhas de luz diminuíam ao redor deles. Você conseguiu, Noah Osmonte, e ainda por cima com um convidado. Uma voz sábia soou quando o mestre da seita Inuit se adiantou e falou. Os dois discípulos que os trouxeram curvaram-se quando saíram, deixando para trás Noah e Barbatos na ampla sala.
Ao ouvir as palavras, Noah soltou um pequeno sorriso enquanto olhava para Barbatos e enviava uma mensagem mental. A demônio olhou para o mestre da seita Inuit com descontentamento enquanto desaparecia em um flash de luz prateada, enviada de volta para a terra espiritual. Me deparei com algo interessante poucas horas depois de chegar aqui. Noah sentou-se enquanto o mestre da seita acenava para ele se sentar. Ele acenou com as mãos quando um antigo jogo de chá apareceu entre eles, um aroma de algo maravilhoso se espalhando enquanto 2 xícaras eram servidas. O mestre da seita Inuit acenou com a cabeça enquanto falava. Minha intuição me diz que deveria ser problema de um certo cultivador do caminho do tempo. Inuit tomou um gole de chá com contentamento enquanto pronunciava palavras que surpreenderam Noah mais uma vez. Ele sabia que poderia encontrar mais informações sobre como localizar a contraparte do tesouro que guardava deste misterioso mestre da seita, ele não achava que seria tão fácil. O que você sabe sobre este Devilish Time Unveiler? Noah perguntou em antecipação enquanto uma história maravilhosa fluía da boca do mestre da seita Inuit. Ele ficou chocado ao descobrir que o ser do qual ele obteve apenas breves lembranças havia caído naquele evento que fez com que a arma que ele carregava se partisse, e que o local de sua morte estava prestes a vir à tona mais uma vez. Ele se lembrou das moradas do tesouro que residiam em reinos perigosos escondidos em todo o mundo do cultivo enquanto continuava a ouvir o mestre da seita à sua frente. Eu vi que você assumirá esta aventura, mas tenho que lhe dizer agora que será extremamente perigoso para você, especialmente com o atual nível de força que você possui. Eu mal consegui aproximar quando as coordenadas da morada do tesouro apareceria, e você ainda tem algum tempo. Eu adoraria ver seu rápido aumento de força antes de sair e ter uma mão para jogar também. O mestre da seita sorriu enquanto acenava com as mãos, uma pequena mesa segurando um único livro grosso aparecendo na frente deles. O olhar de Noah pousou neste livro enquanto pensava sobre seu atual nível de poder. Um rápido aumento de força. Essa foi a única coisa em que ele se destacou. Fim do capítulo. Os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Pitágoras.